Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula, que é totalmente conectada com a aula anterior, que foi sobre aceleração vetorial, e a gente vai pegar um caso particular em que a gente pode enxergar melhor como essa aceleração vetorial vai funcionar e a gente vai descrever esse tipo de movimento de forma muito particular. O que a gente vai falar agora é o caso do movimento circular. Tá? Então, por exemplo, o movimento que ocorre numa roda gigante, tá? Que é um caso típico de movimento curvilíneo, ok? Então, a gente vai descrever a cinemática do movimento circular. A gente vai tentar fazer paralelos com o movimento que a gente analisou bastante, que é o movimento em uma dimensão, né? Então, para a gente fazer essa cinemática do movimento circular, a gente precisa de algumas grandezas aqui que vão ser importantes na descrição desse tipo de movimento. Então, vamos, nesse slide, caracterizar essas grandezas. Então, a gente tem uma partícula aqui, que é essa partícula, esse corpo aqui em azul, ok? Que nesse instante t está nessa posição aqui, está descrevendo aqui, ó, acompanha o mouse, esse movimento circular aqui, ok? Então, isso é uma parte de uma circunferência. A gente pegou só um trechinho da circunferência. Então, ele está nessa posição aqui, φ, ou seja, ele descreveu depois de um certo intervalo de tempo um ângulo φ aqui. Mas esse ângulo φ que a gente desenhou aqui, ele tem que ser medido em relação a um eixo de referência. Qual é o eixo de referência? O eixo de referência é esse que eu estou passando aqui, ó, com o mouse, determinado pelo esse ponto O aqui da circunferência, ou seja, essa parte aqui é a parte que é a parte do 0 grau. Tá? Então, a partir desse eixo aqui é que a gente vai medir os ângulos. Tá? Então, se a partir desse eixo, significa que nesse instante t, ele percorreu esse espaço aqui que eu estou descrevendo pela a grandeza S, essa distância aqui, ó, certo? Então, essa curvinha aqui, que é o que ele descreveu. E, ao descrever essa curvinha nesse círculo de raio R, ele descreveu esse ângulo φ. Existe uma relação entre esse φ e esse S, esse φ que a gente chama de espaço angular ou fase, tá? Que é basicamente o ângulo em radiano, né? Descrito pela partícula a partir desse eixo aqui que passa por esse ponto O, um dado instante t. Então, a relação entre esse φ e esse espaço percorrido S, que é o tamanho desse arco, e eu não vou entrar em grandes detalhes nisso, é que o φ em radiano, nessa unidade radiano, que é a unidade que a gente usa para o sistema internacional, né, é dado pelo espaço percorrido S, que é o tamanho do arco aqui da nossa circunferência, da nossa trajetória circular, dividido pelo raio dessa circunferência, ok? E é bom lembrar que o ângulo em radiano, 2π radiano, que é uma volta completa, equivale aí aos 360 graus, medida que a gente usa bastante para medir os nossos ângulos. Ok? Então, vamos agora passar para pensar quão rápido pode estar essa partícula em média. Né? Então, a gente vai falar da velocidade escalar angular. Então, eu vou sempre tentar fazer um paralelo com coisas que a gente já aprendeu no movimento unidimensional em linha reta. Então, vamos pegar essa partícula. Agora, essa partícula está no instante t1, aqui nessa posição, que eu estou apontando com o mouse. Aqui no instante t2, que eu também estou apontando com o mouse. Então, existe um intervalo de tempo aqui, t2 menos t1, ou seja, quando eu penso em intervalos de tempo, já vem na minha cabeça a questão de alguma velocidade escalar média. Como a gente está pensando na angular, a gente vai pensar na velocidade escalar angular média nesse momento. Tá? E claro que nesse instante t1 ele está nessa posição em relação àquele eixo que eu falei para você, que é o eixo, esse eixo aqui, centro O aqui, ó, né? Ele está nessa posição angular φ1 aqui, ó, certo? E no instante t2 ele está na posição angular φ2, ok? Então, o que, que aconteceu? Né? Se eu quero calcular a velocidade escalar angular média, eu vou ter que fazer o ΔΦ, que na verdade tem a ver com a variação de ângulo da posição
que o corpo se encontra na posição T2, que é a posição final, menos a posição inicial, que é aqui que está representado no instante T1, então ΔΦ, que é o φ2 menos o φ1, num certo intervalo de tempo, que é o intervalo de tempo T2 menos T1. Então, ΔΦ por ΔT nos dá a velocidade escalar angular média. Claro que se eu pensar no intervalo de tempo infinitesimal aqui, tendendo a zero, certo? Eu posso falar na minha velocidade escalar angular instantânea, ok? Então, a gente tem uma conexão, como sempre aqui, a gente fez com o movimento retilíneo em uma dimensão. Qual a unidade que a gente usa para essa velocidade escalar angular, seja a média, seja a instantânea, né? Ou seja, o que ela vai me dizer? Ela vai me dizer que numa unidade de tempo, qual é o ângulo que está sendo percorrido, né, nessa unidade de tempo. No sistema internacional, a gente diz que a cada segundo ele está percorrendo aqui tantos radianos, né? Então, na média, a gente fala, por exemplo, se a velocidade é 2 radianos por segundo, a gente fala que em média, a cada segundinho ele percorre 2 radianos, por exemplo, ok? Então, essa é a unidade da velocidade escalar angular no sistema internacional. A gente pode conectar a velocidade escalar angular com a velocidade linear, ok? O V, o usual V que a gente tem. Por quê? Porque a gente tem um V aqui, se a gente parar para ver aqui. Ó. Vamos voltar para a figura. Né? A gente estava falando do ângulo, mas a gente também pode falar que entre o instante T1 e o instante T2, o corpo percorreu aqui um certo espaço. Né? O espaço dele variou um ΔS aqui, ó, né? Que é o tamanho desse arco. Então, a gente pode tentar conectar esse ΔS e esse ΔΦ, que é com as velocidades, né? A velocidade linear, típica V, com essa velocidade angular, ômega. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente lembra que a velocidade... Vamos fazer para a velocidade média, tá? Tudo que a gente faz pela velocidade média vai ser facilmente estendível para a velocidade instantânea. Tá? Então, a velocidade média é o quê? É esse ΔS, em azulzinho aqui, num certo intervalo de tempo ΔT. Mas a gente lembra que esse ΔS pode ser reescrito, né, o tamanho do arco, a gente viu anteriormente, a gente explicou anteriormente, pelo quê? Pelo raio vezes a variação angular, né? R vezes o ΔΦ. Então, só que esse ΔΦ por ΔT é justamente, ó, o ΔΦ por ΔT, dá uma olhada aqui no mouse, é o meu ômega. Né? Então, eu posso escrever justamente que a velocidade linear, o V, é igual a R vezes ômega. Como a gente fez para a média, né, eu estou colocando um eminho aqui, mas posso até rearranjar e posso escrever isso para velocidade em qualquer instante de tempo. Né? Então, eu posso escrever que o ômega, a velocidade angular, é igual a V sobre R, certo? Velocidade sobre o raio dessa trajetória circular. Isso para qualquer instante de tempo. Então, se você tem aqui se você tem qualquer informação sobre ômega e o raio, você obtém o V. E assim a gente brinca com essas grandezas. Tá? Então, isso é uma descrição totalmente geral, totalmente genérica. Esse V aqui, ômega R, é totalmente aplicável a situações gerais. Ok? Então, agora eu vou pegar um caso particular, ainda mais particular. Nós vamos pegar um caso de um movimento circular uniforme. A gente estava falando de movimento circular de qualquer maneira, né? Mas agora eu quero uniforme. O que é um movimento circular uniforme? Um movimento circular uniforme, claro, trajetória circular, não precisa nem dizer isso, né? Mas se ele é uniforme, significa que em intervalinhos de tempos iguais, olha essa figura aqui, né? Em ΔTs iguais, eu estou pegando ΔTs iguais, sempre o ΔS é o mesmo, porque é uniforme.
Ó, sempre a variação de espaço na posição, os ΔS, intervalismos, são o mesmo, que é característica do movimento uniforme, certo? Mas por fato do ΔS ser igual, vai implicar que o ΔΦ também é igual. Então, os ΔΦs nesses intervalos de tempo, que são, ou seja, você nota bem nesse desenho que eu dividi em trechinhos, né? Eu reparti o círculo em trechos idênticos aqui, né? Ó, assim, tipo, parece uma pizza aqui, né? O que a gente está fazendo. E essa pizza está sendo feita, que essa repartição está feita considerando ΔTs idênticos. Então, os ΔΦ são iguais, o que implica também que a velocidade angular é igual. Então, o que é o movimento circular uniforme? São duas. A gente tem que tanto a velocidade linear e angular, né? Linear e angular, tá? São constantes e são diferentes de zero, tá? Outra coisa que é importante, que eu acho que conecta bastante com a nossa aula anterior, né? Que é essa figurinha aqui embaixo, né? Então, nessa figurinha aqui embaixo, ó, eu estou ressaltando uma coisa que a gente já falou, né? Num movimento circular uniforme, a única aceleração que nós temos aqui, nós já comentamos, né? É a aceleração que aponta pro centro, tá? Que é a nossa aceleração, o quê? Centrípeta, não há aceleração tangencial. Por que não há aceleração tangencial? Porque não há mudança do valor da velocidade, do valor, da intensidade, da rapidez do corpo ao longo do tempo. Então, o que explica, né, a curva aqui é a mudança, é essa aceleração, na verdade, né, apontando aqui pro centro, apontando aqui para o centro, que é a aceleração centrípeta, que é que vai fazer com que o vetor velocidade, que é sempre tangente à trajetória, vá mudando, ó. O V apontando a diagonal para cima, nesse outro instante apontando aqui na horizontal para a esquerda, apontando aqui na diagonal para baixo. Então, quem faz essa mudança do vetor verde aqui, vetor velocidade, é essa aceleração centrípeta que é perpendicular também aqui ao nosso vetor velocidade, ok? Certo? Então, muito importante isso, muito legal, não há aceleração tangencial, somente a centrípeta, e essa aceleração centrípeta, como a gente viu, é calculada por v quadrado, né, o valor de v ao quadrado, sobre o raio dessa trajetória circular, ok? Agora, se você tiver um movimento circular uniforme, nós podemos fazer uma descrição de qual vai ser o ângulo que o corpo, né, vai ocupar em qualquer instante de tempo, que é basicamente uma coisa muito semelhante ao que a gente fez lá no movimento retilíneo e uniforme, quando a gente queria uma função horária que dizia o seguinte, qual é a posição do corpo em qualquer instante de tempo. Aqui eu vou dizer qual é a posição angular em qualquer instante de tempo, qual é o fim em qualquer instante de tempo. E, de novo, eu tenho aqui, né, o corpo no instante t inicial, que é o t0 igual a zero, ele está aqui nessa posição, aqui de acordo com o meu mouse, tá? Em relação ao esse eixo de referência, ele ocupa um ângulo φ0, certo? O equivalente é ocupar essa posição S0 aqui, ok? E depois de um certo tempo que se passou, esse corpo vai para a posição T aqui. Ele vai para essa posição T. A posição T não, vai nesse instante T, ele vai para essa posição que eu estou circulando aqui, ó, né, nesse instante T. Que é essa posição S em relação a esse O aqui, ó. S, ou seja, esse ângulo φ, né, em relação ao início aqui, esse zero, certo? Então, qual é o valor desse ângulo? Se o movimento é circular uniforme, nós podemos construir uma relação associada ao movimento uniforme. Ou seja, a posição S tem a ver com a posição S0. Como V não muda, a gente sabe que a gente usa a equação usual do movimento uniforme. S igual a S0 mais VT. Né? Lembra que o V não muda, o S0 é a posição inicial do cara. A gente tem, mas isso daqui é uma curvinha, tem problema? Não, não tem problema, porque nós acertamos aqui o eixo
que as coisas são medidas, né? O ponto em relação ao qual as coisas são medidas. Então não tem problema. Mas eu quero lembrar que o S está relacionado com o φ, dessa maneira aqui, ó. O φ em radiano é o tamanho do arco sobre o raio do movimento circular. Então eu vou usar essa relação, né? Se perceber, o S é o quê? É φ vezes R, ó. Dá um tapa no R aqui para cima, dá φ vezes R. Então eu vou jogar aqui na expressão de cima. Então vai ficar φR igual φ0 vezes R mais VT. Mas eu vou lembrar você que a gente acabou de ver. A velocidade linear pode ser escrita também em termos da velocidade angular. Então a velocidade linear é ômega vezes R. Dá um tapa aqui no R aqui para cima. E substitui aqui no V. Então a gente tem aqui φ vezes R igual a φ0 vezes R mais ômega vezes R vezes T. Está vendo que o R é comum? Posso cortar e eu chego numa equação equivalente à equação do S igual a S0 mais VT, mais para o movimento circular uniforme, uma função horária, que te dá a posição angular em qualquer instante de tempo, dado que você tem a posição angular, o φ0 inicial, né, mais ômega, que é a velocidade aqui angular em radiano por segundo, vezes o tempo, o parâmetro temporal aqui, que vai evoluindo à medida que o tempo passa. Então, quem que é livre aqui? O φ e o t são os que mudam. φ0 é uma posição inicial constante, ômega, outra coisa constante. Certo? Muito bem. Então, vamos para a finalização dessa aula com um caso particular de movimento circular uniforme que se repete em ciclos. Então, imagine uma bolinha que fica aí tipo uma roda gigante, né? Ou um satélite geoestacionário, ele fica lá circulando sempre em relação ao ponto central no seu movimento circular. Ele se repete. Então, tem duas grandezas fundamentais aqui nesse sistema. Duas grandezas importantes. A primeira grandeza importante é o período. Né? São duas grandezas importantes que caracterizam o movimento circular uniforme em ciclos. Então, aqui um período. O que é o período? O período é um intervalo de tempo, é quanto dura um ciclo. Tá? Quanto dura o ciclo. Certo? Então, é importante. A Terra se mexendo em torno do Sol. O ciclo dela, o período desse movimento, 365 dias, aproximadamente. Né? E também existe a frequência. O que é a frequência? A frequência é outra grandeza importante, que é o número de voltas por unidade de tempo, certo? Então, quantas voltas ele dá em unidade de tempo. Então, a gente tem a relação, né? Que a frequência é o inverso do período, ok? E é muito importante dizer que se você usa o período em segundo, a frequência vai ser o inverso de segundo, que a gente batiza de Hertz, tá? Hertz. Tá bom? Então, se você usa o período em segundo, a frequência vai sair em Hertz. Isso é importante. Legal? Muito bem. Agora, essa descrição de movimento circular uniforme em ciclos, a gente pode trabalhar como é que a gente vai relacionar a velocidade angular com o período e com a frequência. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lembrar, a velocidade angular ela é ΔΦ por ΔT. Essa é a média, né? É a média, mas eu quero lembrar você, se a gente está no movimento que tem uniformidade, a velocidade média vai ser igualzinha à velocidade instantânea, ok? A gente viu isso lá no movimento retilíneo uniforme, e aqui também vale o mesmo raciocínio. Se você tem um ômega médio, esse valor de ômega médio vai ser o mesmo valor do ômega instantâneo, tá bom? Então, por isso que eu estou usando esse ΔΦ por ΔT, tá? Só que, como a gente sabe que o ΔΦ, a gente pode pegar que o ΔT, num ciclo, é o período. Se eu pegar um ciclo, o ΔT é o próprio período. É esse T maiúsculo, certo? Só que o T maiúsculo se refere, como ele completou um ciclo, completar um ciclo é voltar no mesmo ponto na circunferência. Então, completar, perfazer o ângulo de 2π radiano. Então, claro que a gente pode calcular, a gente pode continuar calculando a velocidade angular aqui no movimento circular uniforme, ΔΦ por ΔT, tá? Mas, se a gente tiver o período, ou seja, o tempo para completar o ciclo, a gente pode calcular a velocidade angular usando essa expressão 2π sobre o período.
ok? Ou simplesmente, se eu tiver o número de ciclos que é dado em uma unidade de tempo, eu posso calcular de forma equivalente, assim, 2π vezes a frequência, certo? Então, esses são casos bacanas quando a gente tem um movimento circular uniforme em ciclos, que você pode relacionar a velocidade angular com essas duas grandezas, tanto o período quanto a frequência, ok? E lembrando que aquela relação de velocidade linear e velocidade angular, V igual a ômega r, também ocorre aqui. Aquilo lá é totalmente geral e também pode ser usado nesse tipo de movimento circular uniforme em ciclos, tá? Não esqueça disso, ok? Então, eu espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido essa situação específica de movimento circular conectado com os movimentos com a aceleração, né, em curvas, e a gente se vê numa próxima.